Olá, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Deixa eu tentar deixar o comentário. Jejum e intermitência. Hoje a gente fez um chat de voz. É uma coisa que a gente agora tá exclusivo nesse desafio, que no chat de voz através do Telegram a gente consegue fazer conversas com os participantes do desafio. E é onde a gente consegue trocar. Estão escutando? Peraí. Estão me ouvindo agora? Olá, podem confirmar se estão me ouvindo? Olá, gente. Tá bom, obrigada por avisar. Eu tava dizendo, olá, gente, tudo bem? Vários lugares. Hoje na nossa live do Telegram tinha uma pessoa, uma integrante no grupo da China. A gente, nesse grupo, eu tava falando que nesse desafio agora do Pense Magro, a gente tem uma novidade, uma ferramenta muito bacana aqui no Telegram. Oi, Nutri, Suzana, tudo bem? A gente consegue fazer conversas, chats de voz. Aí nesses chats de voz, que os participantes, nossa, muita gente está participando desse desafio, foi realmente um sucesso, gratidão pela confiança. E hoje a gente estava ouvindo alguns feedbacks, que é uma novidade aí do desafio, que a gente consegue ouvir e colocar, as pessoas colocam suas dúvidas. Tem pessoas de todo lugar do mundo, tinha uma integrante lá até da China, achei muito interessante, que a gente tem clientes aí ao redor do mundo e é muito, muito legal eu tô no Brasil, mas acabo que eu tenho esse contato com tanta gente de fora do Brasil e uma das minhas buscas hoje, eu estava até falando com um colega hoje sobre isso, que uma das minhas buscas como profissional hoje, estou quase aí me formando, pegando o meu diploma, muito feliz com essa conquista, e de trazer essa ferramenta aqui para vocês, né, de tornar isso cada vez mais popular, porque a gente sabe que lá fora já está muito mais difundido o assunto, porque a gente sabe que a ciência vem evoluindo muito, mas as maiores fontes ainda estão na língua inglesa e esse acesso às vezes fica muito mais difícil. Então a gente tenta trazer cada vez mais esse link do que está acontecendo e de que o jejum é muito seguro, de que tem ferramentas. E, gente, se a gente for parar para pensar, o jejum ele sempre fez parte da vida humana, né? A gente só tá aqui hoje, eu repito sempre isso lá no Pense Magro, repito aqui que o jejum só existe, a gente só tá aqui hoje porque a gente tem essa capacidade de estocarmos gordura, da gente consumir a energia em excesso e essa energia ser estocada para que quando vier algum problema, alguma questão de falta de alimentos, alguma escassez, a gente conseguir usar essa energia que foi estocada. Mas esse quadro de hoje, que a gente vê comida, a gente vê esse acesso muito facilitado aos alimentos, isso é um quadro inédito na história da humanidade. A gente nunca viveu um período que a alimentação fosse tão facilitada como é hoje, né? Hoje a gente tem fast food o tempo todo, drive-thru, iFood, a gente tem supermercados 24 horas, loja de conveniências, a gente tem a banca de cachorro-quente da esquina. Então a gente nunca viveu uma história de alimentação como a gente vive hoje, com esse excesso e abundância de alimentos o tempo todo. E isso não fez parte, né, dos nossos antepassados. Se a gente for comparar 20, 30, 40, 50 anos atrás, era tudo muito diferente. Se a gente for conversar com os nossos avós, isso a gente vai ver que era muito diferente. Ou seja, o jejum intermitente era parte da conduta humana, do comportamento humano de uma forma natural, porque as pessoas não tinham esse acesso tão constante ao alimento por causa dessa dificuldade. Ou seja, se você quisesse comer um bolo, você tinha que fazer
um trabalho enorme para adoçar, se você precisasse de açúcar, né? Você precisaria fazer um mega processo para conseguir fazer um bolo para você comer. Hoje a gente tem bolo aí, né? Enfim, a todo momento em excesso, o açúcar se tornou muito mais acessível. E por que hoje é muito difícil a gente conseguir entender que o jejum sempre fez parte da vida humana e que é uma prática comum, que o nosso corpo, a nossa fisiologia está muito mais acostumada a passar períodos de tempo sem comer do que esse período que a gente vive se alimentando em excesso. Eu quero colocar aqui uma imagem aqui para vocês. Infelizmente a imagem ficou um pouco expandida, mas eu quero explicar um pouquinho que a gente explica lá no Pense Magro, no desafio, e vamos deixar também aqui salvo para vocês, que como o nosso corpo tem essa capacidade de, na verdade, a gente tem alguns funcionamentos e alguns mecanismos que só acontecem no período que a gente está em jejum, que a autofagia, o que é isso? Ai, que palavra estranha. Sempre quando eu coloco algum post de autofagia aqui, as pessoas ficam muito em dúvidas. Que é o processo que, quando o corpo não está ocupado digerindo alimentos, o nosso corpo ele começa a fazer esses processos de autofagia. Ele vai reparar células que não estão em bom funcionamento, proteínas que estão com defeitos, malformações. Então, esse período de autofagia é como se fosse um período que o teu corpo precisa para colocar a máquina em manutenção, certo? Seria o tempo de manutenção. Só que essa autofagia, ela só acontece em alguns momentos muito específicos. É quando você faz um treino muito intenso, é aquele treino pesado que você queima muitas calorias, que você tem muito esforço físico. O jejum, que é uma forma também de você alcançar a autofagia, porque quando existe essa deficiência nutricional momentânea, né, que esse período que você não está se alimentando, que o teu corpo não está digerindo, ele começa a fazer esse processo de autofagia, ele começa a fazer esse processo de manutenção. Isso só acontece nesses períodos específicos, como que eu falei. O jejum é uma das ferramentas mais interessantes, né, que mais tem esse efeito de provocar autofagia. E essa autofagia, ela começa a ser mais intensa a partir de mais horas. Ou seja, eu gosto muito de seguir algumas pessoas, e tem a doutora Mindy Mind, que é uma médica americana, ela fala muito sobre esses protocolos. E, por exemplo, as pessoas que têm problemas intestinais, que buscam aquela pessoa que tem várias reações, doença de Crohn, tem intestino irritável, tem aquela dificuldade de absorção, porque as células ali, as vilosidades intestinais tem algum problema na hora de processar esse alimento. Então, essa pessoa fica com esse mecanismo mais dificultoso, né? Mais falho. Então, como que entra a autofagia nesse processo? A autofagia é um processo que o corpo tem de reparar. E então, a gente já vê alguns estudos que o jejum, ele ajuda nesse reparo intestinal também. A gente sabe que existem várias maneiras de se melhorar esse nosso ambiente intestinal, né? Usando probióticos, usando várias ferramentas, mudando a alimentação, tirando industrializados, tirando alimentos que causem problemas digestivos. E também o jejum é uma ferramenta fantástica. Por quê? Se o teu intestino tá com problema, qual é a melhor ferramenta, né? No jejum vai servir como? Você vai dar um descanso para esse intestino durante um período de tempo. Além de você dar esse descanso, dele não estar digerindo aqueles alimentos que possivelmente te façam mal, ao mesmo tempo ele tá fazendo esse reparo. Então, enquanto ele descansa, é a mesma coisa. Sabe quando você machuca ali, você rala o joelho e você fica em repouso? Funciona mais ou menos assim. A pele, esses machucados que a gente tem, ele precisa de um tempo ali do corpo se recuperar, refazer aquela pele, refazer aquela ferida. E a mesma coisa com o intestino. Você dá aquele tempo, aquele descanso, o que vai acontecer? O corpo vai conseguir se restabelecer. E se a gente ficar forçando toda vez aquele órgão, aquele machucado, digamos, que a gente tem,
Se você rala o joelho e você ficar atritando ele cada vez mais, o que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais danificado ali aquela ferida. E acontece a mesma coisa com o jejum. Como as células intestinais são muito mais, digamos, sensíveis e dificilmente no período alimentado a gente vai conseguir ter esse modo de autofagia. Então, assim, esse modo de reparo é como se fosse um tratamento aí quase que terapêutico que proporciona esse reparo intestinal. E muitos profissionais, muita gente até então se fala que o jejum não tem nenhuma ferramenta melhor do que uma boa dieta, né? Que não existe nada no jejum que seja superior a uma mudança, a uma reeducação alimentar. Mas aí é aí que a gente vê o engano, né? Que a autofagia é um processo específico do jejum, que ele dificilmente você vai alcançar um grau de autofagia tão profundo quanto no período que você fica em jejum, tá? Então, principalmente, quando a gente fala em jejum, reparo intestinal, ele começa a fazer, assim, uma grande diferença a partir das 24 horas, que é essa autofagia mais voltada para o intestino, porque realmente o intestino precisa estar mais tempo, um pouco mais silenciado para você ter esse efeito. É a mesma coisa assim, quando você vai fazer uma colonoscopia, né, ou você vai fazer uma endoscopia que seja. Você precisa o quê? O que o médico te passa? Ele te passa um jejum, né? Você vai ficar alguns dias num tipo de dieta específica, mas nas últimas horas que antecedem aí esse exame, o que acontece? Você tem que fazer uma dieta ali líquida, você toma um certo tipo de laxante, né? Um tipo de maltitol, um tipo de que você ingere para gerar esse efeito diurético, para você eliminar todos os, digamos, as fezes que tiverem no seu intestino, então para que deixe todo o trato ali limpo, né? Para que tenha aquele silêncio ali para conseguir ser feito o exame através de uma cama. Então a gente pensa que para a gente conseguir esse jejum, esse período de descanso para poder fazer o exame, a gente precisa do jejum e a gente também precisa de um efeito diurético ali na questão do exame, né? Então, para a gente entender que para alguns mecanismos serem aplicados, para a gente conseguir ter certos resultados, aí o jejum realmente é uma ferramenta muito, muito fantástica. E que dificilmente você que tem alguns problemas, né, relacionados ao sistema digestivo e fica sempre comendo, principalmente comendo alimentos que te façam mal de alguma forma, dificilmente você vai conseguir reverter esse caso e cada vez vai se agravando mais, porque aquilo cada vez está mais afetando, tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Se quiserem deixar, participe do desafio. Estou com queda de cabelo. O jejum pode estar influenciando na queda? Então, a questão da perda de cabelo, que o pessoal sempre pergunta se tem alguma coisa a ver. Em geral, quando a gente emagrece, a gente tem essa perda de cabelo. É normal, porque o corpo, principalmente as funções hormonais, elas são resetadas, a gente tem. Então, nas mulheres, isso é muito comum. O que eu vejo muito, as mulheres perdem, fazem aquele ciclo de queda de cabelo e novamente se recompõe, aquele cabelo retoma novamente o seu ritmo de crescimento, enfim. Eu tava assistindo esses dias um programa do Quilos Mortais, eu fiquei bem impressionada, vai ter a ver com o que eu tô falando aqui pra vocês. Uma participante, ela tinha muitos quilos, ela tava com muito excesso de peso e ela fez a bariátrica. Mas ela era muito obesa, ela tinha acho que mais de 300 quilos. Só que com a bariátrica, ela conseguiu perder algum peso. Antes da bariátrica, o Dr. Nau sempre orienta o paciente a fazer uma dieta para mostrar que o paciente está comprometido ali com o emagrecimento, que ele explica, né, que a cirurgia é somente uma ferramenta, assim como qualquer outra ferramenta de emagrecimento, mas o que torna aquilo efetivo é a pessoa se comprometer com o processo. A mesma coisa aqui no jejum. O jejum é uma ferramenta ótima para emagrecer, mas a pessoa tem que estar constantemente comprometida com aquele processo para ela chegar no seu resultado. Isso acontece com qualquer tipo de ferramenta. E aí ela fez a bariátrica e ela estava já num estado de
morbidez. Ela não saía da cama, ela não caminhava mais de 30 metros, ela dava pouquíssimos passos todos os dias, porque a obesidade estava tão mórbida que ela tinha uma atrofia muscular muito grande e ela também tinha um tipo de artrose, talvez uma doença autoimune que dificultasse ali as suas articulações. Ela não conseguia parar em pé, gente. Ela tinha 300 quilos, na faixa de 40 anos ela não parava em pé. Quando ela fez a bariátrica, ela continuou naquele processo de emagrecimento. E aí eu fiquei olhando, o cabelo dela caiu completamente por causa da bariátrica. Principalmente porque na bariátrica, um dos fatores desfavoráveis que muitas pessoas relatam é que a bariátrica, quando é cortada uma parte do estômago, depende o tipo de bariátrica que você faz, uma parte responsável do seu estômago que absorve os nutrientes, ela fica comprometida. Muitas vezes ela fica com algum problema, a pessoa tem uma deficiência nutricional constante para o resto da vida dela, porque aquela parte do estômago que ela tinha uma absorção mais eficiente dos nutrientes fica comprometida. Então, ela não consegue mais absorver os nutrientes da mesma forma, nunca mais. Isso é irreversível. E o que eu quero dizer isso aqui, as pessoas fazem jejum e muitas vezes, na hora de se alimentar, não dão atenção nos nutrientes, né? Comem fast food, comem alimentos pobres nutricionalmente, não ficam atentas às proteínas, não ficam atentas à vitamina B12, ao ferro, essa ingesta saudável de nutrientes. E aí a pessoa emagrece e já associa que foi o jejum. Mas como a gente fala, até hoje foi falado isso na live, lá no Telegram, que o jejum ele é intermitente, você não vive no jejum, você não vive para sempre sem comer. Você faz jejum, você quebra o jejum, você come, se alimenta e novamente você faz outro jejum. É o comer, parar, comer. Protocolo do Brad Pillon, Eat, Stop, Eat. Então, o que acontece? Se no momento que você para fazer a sua alimentação, você não prioriza alimentos ricos, densos nutricionalmente falando, dificilmente você vai conseguir repor esses nutrientes. Mas isso acontece não só com as pessoas que fazem jejum, mas acontece também com pessoas que não fazem jejum também. Pessoas que comem o dia todo, mas elas só comem alimentos, produtos industrializados, pobres nutricionalmente. Então aquela pessoa, hoje a gente vê muitos casos de obesos com desnutrição. No caso dessa moça aí do programa Quilos Mortais, ela ficou com uma espécie de desnutrição contínua, porque por causa da cirurgia ela ficou inapta a absorver os nutrientes de forma saudável, de forma correta. Então, mesmo que ela tente comer, mesmo que ela tente se alimentar bem, ela vai sempre precisar de uma suplementação para o resto da vida dela, devido a essa deficiência nutricional. E muito engraçado, mesmo ela tendo perdido, ela perdeu muitos quilos, ela chegou a perder acho que mais de 150 quilos, ela chegou numa faixa de peso normal, mas mesmo com a perda de peso, ela não conseguia mais caminhar da mesma forma que ela caminhava antes, assim, aquela autonomia muscular de caminhar, de se levantar, ela mal conseguia parar em pé, ela precisou de muito tempo ficar com o uso de um apoio para poder caminhar, para poder se levantar, porque ela não tinha mais aquela autonomia devido à artrose, devido a essa morbidade que ela adquiriu por conta da obesidade. Então, mesmo assim, é o que eu falo, né? Ela se alimentava muito, era muito obesa, mas talvez a dieta não era o suficientemente, nutricionalmente falando, o suficiente para suprir suas necessidades. Com a bariátrica, então, ficou muito mais comprometida. Então, por isso que a gente sempre fala, o jejum não é permanente, ele é intermitente. Você quando come e se sacia, você não vive comendo pouquinho igual passarinho, mas você faz ciclos onde ora você jejua, ora você se alimenta, ok? Onde passa os quilos mortais é no Discovery Channel e também acho que no TLC, que é no canal de TV por assinatura, tá? Geralmente são esses canais, no Discovery e no Discovery Channel. A parte hormonal da mulher,
quantas horas é o certo? Depende muito do ciclo da mulher, né? Se a mulher faz uso. Hoje a gente estava falando isso na live também, que de uma mulher de uma das participantes falou que tinha colocado o chip, o implante hormonal, e que ela começou a ter várias reações hormonais, né? Porque a gente estava explicando, quando você faz um uso de um hormônio sintético, dificilmente você consegue, principalmente através de um chip ali que ele fica implantado, você consegue suprir as necessidades exatas de progesterona, estrogênio, testosterona, enfim. Geralmente fica um desbalanço aí, onde a pessoa começa a ter algumas alterações, um certo tipo de gordura abdominal que fica mais acumulada ali na região do umbigo, às vezes fica mais compulsiva, fica com mais fome, fica mais irritada, justamente por causa dessa digamos, desbalanço hormonal. Nós mulheres, a nossa maior dificuldade em praticar jejum ou praticar algum tipo de alimentação mais saudável justamente está relacionado com os nossos hormônios. O hormônio da fome, a grelina, o hormônio da saciedade, a leptina. Porque se a gente tiver, gente, com esses hormônios desregulados, dificilmente a gente consegue ter sucesso aí na hora de emagrecer. Porque a gente não consegue lidar constantemente e lutar contra a fome, né? A fome é um fator fisiológico aí que não dá para ignorá-lo por muito tempo. Então, e o jejum intermitente, quando se é praticado de forma correta, quando você fica adaptado, está com tudo equilibrado, fica muito fácil, muito mais fácil, porque você não sente fome. Você sente vontade, sente oscilação, vem um pico de fome, mas ela vem e vai. Agora, quando a mulher principalmente, está com esses hormônios todos desregulados, é como se a gente estivesse naquela TPM constante, né? Fica muito difícil mesmo conseguir equilibrar. Então, se você tem esses problemas, procure o seu médico de sua confiança, um endocrinologista, um ginecologista, que ele vai te ajudar aí a regular. O que a gente falou lá, e que eu já vi, já ouço vários médicos falando, é de uso de hormônios através de pomadas, né, que o uso transdérmico, né, que são suplementações aí de hormonais, reposições hormonais através de uso de pomadas, enfim. É o modo mais fácil, porque o seu médico consegue te orientar e consegue dosar as quantidades, né? Se estiver muito alterado, você consegue diminuir, aumentar, então fica muito mais fácil. O que você não consegue controlar quando se tem um uso de um implante, né? Porque você não consegue controlar a quantidade de hormônios ali que o teu corpo está absorvendo. Fiz bariátrica há 8 anos, tive reganho de 15 quilos tentando perder com jejum. Como a gente estava falando da bariátrica, que alguém perguntou, não, o assunto não é bariátrica, mas já que vocês estão perguntando, eu acho muito legal falar disso. As pessoas que... com a bariátrica, muitas pessoas têm reganho justamente por essa questão de que esse comprometimento, né? Que às vezes a gente acha que só a cirurgia vai fazer efeito, assim como muitas pessoas acham que se você fizer jejum por um tempo, você vai ficar sempre toda a vida magro e nunca mais vai engordar. E não é isso que acontece, né? O fato de você manter um estilo de vida saudável e manter um peso adequado é um comprometimento constante, principalmente para as pessoas que já tiveram sobrepeso, que são aquelas pessoas que, né, já acostumaram a comer demais, têm problemas em dosar quantidades. Então, essa pessoa que sempre foi aquela pessoa que come mais, que sempre teve ganho de peso, essa pessoa sempre vai ter que ter um controle para sempre, um cuidado, um olhar, né, para as quantidades, porque é muito fácil ter um reganho aí, voltar a sair do trilho, né, gente? Então, é um controle que a gente tem que ter para sempre. Eu já tive sobrepeso, sei como que é difícil sim manter, não é fácil para ninguém. E esse controle aí realmente que é o mais difícil, né, nessa manutenção. Às vezes a manutenção para algumas pessoas é mais difícil que o próprio processo de emagrecimento. Sinto muita dor de estômago na fase 16 a 18 horas. Marisco, essas dores geralmente estão relacionadas com o que você come na janela alimentar. Muitas pessoas, quando começam a fazer jejum, começam a perceber que certos alimentos não caem tão bem
né? E com o jejum, por causa desse tempo de silêncio, você consegue sentir essas diferenças entre o estado alimentado e o estado não alimentado. Então, às vezes você come uma coisa na hora de quebrar o jejum, e aí você sente que aquilo não caiu tão bem, daí no outro dia, quando você vai repetir o seu jejum, você sente ali algum desconforto, geralmente está relacionado com o que você come, tá? Não com o que você não come. E sobre a intermitência, que a gente falou isso também hoje lá bastante na chamada do Telegram, que o nosso corpo sempre vai se adaptar quando você faz uma estratégia contínua, que é o que acontece com o emagrecimento, digamos, com os conselhos nutricionais aí tradicionais. A pessoa começa a cortar as calorias, ela faz uma redução de forma contínua. Então, ela vai emagrecer bastante no primeiro mês, no segundo mês, e vai chegar um tempo que aquela mesma dieta, aquela mesma quantidade de calorias, mesmo sendo reduzida, mesmo você fazendo tudo certinho, não vai mais ter o mesmo efeito, porque o teu corpo, o nosso corpo é muito fantástico, ele tende a se adaptar a protocolos, a formas idênticas, né, contínuas. Se você faz sempre a mesma coisa, dificilmente você vai ter um resultado de forma contínua. Você vai ter o resultado inicial e depois o teu corpo precisa de novas estratégias. Por isso que eu falo de novo, gente, é jejum intermitente. Então, esses protocolos, essa forma de fazer, de pular refeições, de mudar horários, de aumentar horas, de diminuir horas, diminuir refeições, depois aumenta refeições, essa intermitência ela é fundamental para quem quer emagrecer. Talvez a forma de você fazer o jejum sempre de forma contínua, da mesma forma, é uma ótima ferramenta para você manter, né? Para você que não quer mais emagrecer, você vai lá, mantém o seu jejum 16 horas, 2 refeições por dia, você vai continuar tendo sucesso na manutenção. Mas para a pessoa que busca ainda a continuidade do emagrecimento, ela precisa sim mudar as suas estratégias. A nossa Nutri aí, Suzana, nas consultorias individuais, fala muito sobre isso. A gente fala dos protocolos porque é importante sempre ficar variando, ter mudanças, então a gente consegue, quando as pessoas procuram aí a Suzana, a gente consegue para cada pessoa sugerir coisas que se adaptem à realidade dela, tá bom? Eu gosto de finalizar o jejum com proteína, uma ótima pedida, viu, Ká? Muito, muito bom, que a proteína, a gente estava falando isso hoje na live também, a proteína, além de que ela é sacetógena, se você come proteína animal principalmente, você vai ter muito claro o sinal de saciedade, você não vai conseguir, por exemplo, o ovo, você come lá tantas quantidades de ovos, você não consegue mais comer além da saciedade, porque ele é muito sacetógeno também por causa da gordura. E além do que, o seu corpo, quando está digerindo proteína, ele gasta mais calorias para poder digerir a proteína, ou seja, você tem um saldo aí positivo, porque a proteína aumenta a sua taxa metabólica basal, porque ele precisa de mais energia para poder digerir aquela proteína. Então, o tipo de alimentação está totalmente relacionada com o resultado que você tem no jejum, principalmente no emagrecimento, tá bom? Eu vou deixar essa live salva aqui para vocês. Tenham um ótimo aí final de dia. Beijo, beijo, até mais.